O Senado aprovou agora há pouco a indicação do advogado Luiz Edson Fachin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF. Em abril, a presidenta Dilma Rousseff indicou o advogado e professor da Universidade Federal do Paraná para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa. O Supremo Tribunal Federal anunciou que Edson Fachin é o novo relator da Lava Jato. Tenho em minhas mãos um manifesto de centenas de juristas brasileiros que tomaram lado. Apoiamos Dilma para prosseguirmos juntos na construção de um país capaz de um crescimento econômico que signifique desenvolvimento para todos. Por isso tudo, declaramos em conjunto o apoio a Dilma Rousseff. É hora de unir nossas forças no segundo turno para garantir as conquistas e continuarmos na direção de uma sociedade justa, soberana e solidária. Nós já decidimos, dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência do Brasil. Luiz Edson Fachin é o último dos 5 ministros indicados por Dilma durante os seus quase 2 mandatos como presidente. Em 1980, Fachin fundou seu próprio escritório de advocacia e só o deixou quando foi indicado ao Supremo. Como advogado, trabalhou principalmente em causas envolvendo direito societário, empresarial, agrário e ambiental. Também trabalhou como advogado do INCRA nos anos 80. Em entrevista, um advogado do MST contou como conheceu Fachin. Eu o conheci por força da militância no MST, na área dos direitos humanos. Por volta de 1994, 1995, ele sempre foi muito amigo do MST. Escreveu alguns livros sobre a questão agrária e a função social da terra, defendendo sempre que a posse em razão da atividade agrícola deve se sobrepor à propriedade como direito. Todos eram progressistas, todos tinham um compromisso democrático, todos lutaram contra a ditadura. E alguns tinham uma prática como o ministro Fachin ao lado do Movimento Sem Terra, do centro acadêmico e dos sindicatos. Aliás, grande parte da renda dele vinha disso, entendeu? Suas publicações acadêmicas defendem a reforma agrária, assim como condenam produtores rurais pelo seu trabalho. Em 2003, Fachin assinou um manifesto em favor da desapropriação de terras rurais que descumpriam a função social da propriedade privada. 5 anos depois, Fachin assinava outro manifesto, dessa vez em apoio ao MST, no qual ele defende as invasões de terra como atos legítimos, dizendo que são ocupações reivindicatórias. Foi indicado pela CUT para integrar a Comissão da Verdade do Paraná. Criada por Dilma em 2011, a comissão buscava investigar crimes contra os direitos humanos ocorridos no período da ditadura militar no Brasil. Com a aposentadoria de Joaquim Barbosa em 2015, a presidente iniciou a busca de um novo nome para o Supremo. O então presidente do Senado, Renan Calheiros, foi consultado informalmente por Dilma sobre a possibilidade de indicar Luiz Edson Fachin. O senador alertou a presidente de que a indicação seria barrada devido às posições políticas de Fachin. A presidente Dilma viajou a Santa Catarina preocupada com a indicação de Luiz Edson Fachin para ministro do Supremo Tribunal Federal, que, segundo o Palácio do Planalto, precisa ser aprovada. No Senado, Fachin será aprovado ou rejeitado? Qual é a sua dica? Raquel, não será uma aprovação fácil. Renan Calheiros, presidente do Senado, já alertou a presidente Dilma, está muito difícil. Por isso que ela, preocupada, chamou o Renan Calheiros para essa viagem e pediu o apoio dele para essa aprovação, Nascimento. Segundo reportagem do G1,
O governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, fez campanha aberta para a ida do advogado para o STF. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado sabatina hoje o advogado jurista Luiz Edson Fachin. A sabatina já dura mais de 10 horas aqui no Senado. Ela é uma espécie de depoimento prestado aos senadores. A Constituição Federal determina que quando o presidente da República indica um nome para o Supremo, ele tem que ser aprovado aqui pelo Senado. O foco de resistência contra a indicação de Fachin estava no agronegócio. Os manifestos de apoio ao MST e suas publicações em prol da reforma agrária não agradavam os ruralistas. O indicado à vaga na Suprema Corte também foi acusado de ter ligações com o PMDB e com o PT. Segundo os senadores, ele seria próximo ao movimento Sem Terra e teria pedido votos para Dilma Rousseff no ano passado. Sua sabatina no Senado foi a mais longa da história da casa, durando mais de 12 horas. O jurista Luiz Fachin foi questionado sobre assuntos polêmicos, como redução da maioridade penal, a função social da propriedade, reforma agrária e várias perguntas sobre direito de família. Agora há pouco, ele se disse contrário ao aborto, à legalização das drogas e ao uso do termo casamento para a união entre pessoas do mesmo sexo, embora tenha defendido a garantia dos mesmos direitos civis aos casais homoafetivos. Eu declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o senhor ministro Edson Fachin. O ministro Edson Fachin é o novo relator da Lava Jato. Ele promete rigor legal e cumprimento dos prazos. Em poucas horas, o ministro Luiz Edson Fachin completou a segunda turma do tribunal, onde são julgados os processos da Lava Jato, e foi sorteado relator da maior investigação de crimes envolvendo políticos e empresários da história do país. Para o Supremo, o fato de Fachin ter sido transferido da primeira para a segunda turma e virado relator em seguida é pura coincidência. A maior parte dos inquéritos autorizados pelo ministro Edson Fachin atinge parlamentares. São 24 senadores e 39 deputados. No depoimento de Marcelo Odebrecht, o empreiteiro diz que o pagamento de propina era uma prática recorrente para garantir a aprovação de medidas provisórias. Os depoimentos dos executivos da empreiteira detalham o pagamento de R$2 milhões a Eunício Oliveira, cujo codinome nas planilhas da Odebrecht era Índio. Rodrigo Maia, codinome Botafogo, teria recebido R$100 mil. Calheiros e Jucá, codinome Caju, teriam recebido juntos 4 milhões. E ele disse, e vai ser interessante agora, é ele que está como relator da Lava Jato, porque em 2010, quando todo mundo já sabia da corrupção do PT, quando o mensalão já era conhecido, já tinha sido recebido em 2007 pelo Supremo Tribunal Federal, né? Ele disse, o senhor Luiz Fachin, o manifesto, tem em minhas mãos o manifesto de centenas de juristas, apoiamos Dilma para prosseguirmos juntos na construção de um país capaz de um crescimento econômico que significa desenvolvimento para todos. O governo Dilma foi o mais trágico da história. E em seguida, continua o seu Fachin. O que queremos é o governo que preservou as instituições democráticas e jamais transigiu com o autoritarismo. Isso ele disse em 2010. Eu acho que ele não é um papagaio. Ele acreditava no que ele disse. Vai ser muito interessante vê-lo como relator da Lava Jato. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de quebra do sigilo telefônico do presidente Michel Temer, feito pela Polícia Federal. Mas autorizou a medida para os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. A PF investiga supostos repasses de mais de R$40 milhões do grupo JEF para a compra de apoio político nas eleições presidenciais de 2014. Segundo a delação premiada do ex-executivo Ricardo Saldi, o pedido foi feito pelo PT para repassar ao MDB. Ações de busca e apreensão foram cumpridas hoje, com autorização do Supremo, por envolver políticos com foro privilegiado. Mas o ministro Fachin entendeu que não havia motivos para prisões. Fachin autorizou que todos os envolvidos sejam ouvidos pela PF.
Além de Dilma Rousseff e Guido Mantega, o ministro Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União, os ex-senadores Eunício Oliveira e Valdir Raupp, os senadores Eduardo Braga, Renan Calheiros e Jader Barbalho, e o filho dele, Helder Barbalho, governador do Pará. Todos os citados negam envolvimento na denúncia. A ex-presidente Dilma Rousseff divulgou nota em que chama de estarrecedora a notícia do pedido de prisão feito pela Polícia Federal, num processo em que, segundo a nota, ela não é investigada e nunca foi chamada a prestar declarações. Falando no relator da Lava Jato, o ministro Luiz Edson Fachin teria recebido ajuda do diretor da JBS e hoje delator, o Ricardo Saúde, para ser nomeado para a corte em 2015. A empresa tinha patrocinado a campanha da maior parte dos parlamentares eleitos e a indicação de Fachin para o STF dependia dos votos dos senadores. A delação premiada dos donos da JBS foi homologada hoje pelo ministro do Supremo, Edson Fachin. O ministro Edson Fachin homologou as delações e autorizou buscas para a coleta de provas das denúncias feitas pelos irmãos donos da JBS, Joesley e Wesley Batista. A Polícia Federal recolheu documentos e computadores e endereços ligados a Aécio Neves. Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, também determinou o afastamento do senador. O ministro Fachin negou um pedido da Procuradoria-Geral da República que queria a prisão de Aécio, mas mandou apreender o passaporte do senador afastado e determinou que ele está proibido de ter contato com outros investigados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, fez novamente críticas duras ao acordo de delação premiada da JBS e disse que o colega de STF, ministro Edson Fachin, foi enganado. Quem é que apresentou o seu Luiz Fachin ao Senado? Foi o Ricardo Saldi. Quem é o Ricardo Saldi? É o homem da mala do Joesley Batista da JBS. E ele foi de mãos dadas com Ricardo Saldi ao gabinete de todos os senadores da República fazendo lobby. Esse é o Fachin, aqui é o homem da JBS, é o homem do Joesley, o Saldi. E prometeu aos senadores mundos e fundos para aprovar o nome do Fachin. Muito mais fundos do que mundos, porque funciona assim o lobby para fazer ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesta quarta-feira, apenas o relator ministro Edson Fachin votou no julgamento que vai decidir sobre a suspensão ou não do inquérito das fake news, aberto no ano passado pelo presidente do STF. São inadmissíveis a defesa da ditadura, a defesa do fechamento do Congresso Nacional ou a defesa do fechamento do Supremo Tribunal Federal. Não há liberdade de expressão que ampare a defesa desses atos. Quem quer que os pratique precisa saber que enfrentará a justiça constitucional do seu país. O Tribunal Superior Eleitoral estuda criar uma lei para o que poderia ser chamado de abuso de poder religioso. A proposta é criticada por juristas e entidades da sociedade civil por entenderem que fere a liberdade de crença, consciência e expressão. A proposta é do ministro Edson Fachin e cria um novo tipo de abuso de poder, o religioso, que pode levar à cassação de mandato. Com isso, espaços de culto estariam proibidos de discutir assuntos políticos. Isto restringe a liberdade religiosa, a liberdade de manifestação de pensamento e expressão. Associações de juristas com vínculos religiosos se manifestaram por meio de uma nota de repúdio. Elas afirmam que a proposta fere a liberdade de consciência e de crença da população, com consequências graves à democracia. O jurista Ives Gandra Martins afirma que a proposta do ministro Fachin abre uma brecha para um outro problema, a discriminação. Numa Constituição promulgada sob a proteção de Deus, não pode haver exatamente discriminação para aqueles que vão representar os valores das religiões, das grandes religiões, perante o Congresso Nacional ou o Poder Executivo.
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão das operações policiais em favelas do Rio de Janeiro até o fim da pandemia do coronavírus. Em decisão liminar, o ministro afirmou que as operações só deverão ocorrer em hipóteses absolutamente excepcionais. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram em votação virtual nesta terça-feira manter a proibição de operações policiais em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia do novo coronavírus. Essa decisão foi determinada no dia 5 de junho por uma liminar do ministro Edson Fachin. Veja só. Em resposta à manutenção da suspensão, o governador Wilson Witzel enviou ao STF um documento que culpa a decisão do Supremo Tribunal Federal no aumento da criminalidade nesse período. O objetivo é não colocar em risco a população, a prestação de serviços sanitários e a ajuda humanitária. Uma quadrilha de traficantes está invadindo favelas na zona norte do Rio de Janeiro para criar o Complexo de Israel. No processo de expansão, os criminosos deixam rastros de violência e terror. Pessoas estão desaparecendo, moradores são obrigados a seguir uma nova religião e barricadas foram construídas à beira da Avenida Brasil, uma das principais vias de acesso à cidade. E essa conversa do Fachin, né, essa decisão do Fachin, ela relegou a população mais vulnerável, mais carente, que mais precisa do Estado em relação à sua segurança e à sua proteção diante de criminosos, ela relegou essas populações aos criminosos. Numa carta endereçada a comerciantes e moradores do bairro Laranjal, em São Gonçalo, traficantes anunciaram o início da cobrança de uma taxa de segurança na região. A ordem, impressa em folhas de papel e colocada em caixas de correio pelo bairro, é assinada pela facção criminosa que domina a localidade.